curso. Então, hoje a gente vai falar sobre o critério da máxima deformação. Nós vamos comparar com o critério anterior, que é da máxima tensão, né? Vamos analisar, inclusive, a questão do envelope de falha, comparar o envelope de falha do critério da máxima tensão com o critério da máxima deformação. Então, partindo do princípio que nós vimos na aula passada, qual é o princípio? O princípio de que existem vários modos de falha, né? Existem vários modos de falha e existem também alguns parâmetros. Só um minutinho. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom, então vamos continuar com o nosso curso, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, só para a gente recapitular um pouquinho as coisas, nós estamos falando dos critérios de falha. Por que que nós temos que falar sobre isso? Justamente porque no material compósito, de resistência que devem ser considerados, e também nós temos modos de falha diferentes, né? Então, nós vimos na aula passada que o critério de falha, ele deve considerar que o material composto ele pode estar sendo submetido a diversos tipos de carregamento diferentes, né? Por exemplo, eu posso aplicar uma tensão na direção 1 de tração, né? Na direção da fibra, e associado a esse carregamento eu tenho um limite no material, antes dele falhar, quebrar, né? Então, a gente chama esse limite pela letra F maiúscula, 1, que é a direção da fibra, e T de tração. Então, existe uma propriedade mecânica específica para esse material nessa direção. Assim como nós temos uma propriedade na compressão, na direção 2 também. E na direção 2 de compressão e de cisalhamento. Então, são propriedades, parâmetros de resistência diferentes, que devem ser considerados para você saber quanto que o material falha, tá? Então, para cada um desses parâmetros, existe um valor correspondente, um limite do material. Por isso que nós temos que definir um critério. Aqui, pessoal, temos aqui uma tabela, essa tabela eu tirei do livro do Daniel e Chay. E se a gente imaginar que o carbono, ou melhor, o vidro, aqui, carbono epóxi aqui também. Fibra de carbono, matriz epóxi. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, limite de resistência à tração longitudinal, o F1T, 2.860. Bem alto, né? Aí na direção 2, que é a direção dominada pela matriz, é 49, né? Nós fizemos essa conta na sala, né? Quase 60 vezes menor, né? Aí o cisalhamento é 83, também bem mais baixo, né? Então, são essas propriedades de resistência que nós avaliamos quando nós definimos um critério, tá? Aqui a compressão, ó, 1875 é menor, né, do que a tração na direção 1. E aqui é o limite de resistência na direção 2, a compressão, 245. Então, são propriedades diferentes, né? Dependendo da forma como o material tá carregado, ele tem propriedades diferentes. E, além disso, nós vimos também que o material ele pode falhar de formas diferentes, né? Então, aqui é um exemplo de falha, né? Falha na fibra é provocado por tração transversal, na direção 2, tá vendo? A fibra está nesse sentido, e a tensão está aqui, sigma 2, na direção perpendicular. Falha na fibra, tá vendo? Aqui é importante verificar que o material é um composto de fibra vitrocerâmica, tá? E a matriz de carbeto de silício. Então, a matriz também tem uma certa rigidez, tá? Aí eu posso ter falha na matriz também por coalescência, né? Que começa com umas trinquinhas aqui na interface, elas vão aumentando, né? Até você ter uma fratura. Eu posso ter falha por compressão, falha na fibra, né?
formando o que nós chamamos de kink bands, né? Se essa fibra for frágil o suficiente, né? Se ela tiver uma rigidez muito alta, se for uma fibra mais frágil, por exemplo, carbono, ela pode surgir essa mixtura aqui, chamada de kink bands. Falha na fibra. E aqui é a carga de compressão. Eu posso ter falha na matriz por carga de compressão, né? A falha corre a 45 graus. Eu posso ter falha na matriz por cisalhamento. Eu posso ter falha na fibra também por cisalhamento aqui. Na verdade, a carga é de tração, mas como o corpo de prova está inclinado, então ele falha por cisalhamento. Então, são parâmetros diferentes e modos de falha diferentes, de forma que nós temos que definir um critério. Então, na aula passada, nós vimos o critério da máxima tensão. Hoje a gente vai ver o critério da máxima deformação. Então, o critério da máxima tensão é tranquilo, né? Você vai comparar a sua tensão no seu material, na sua peça, com o limite do material. Então, esse sigma 1 você pode, por exemplo, extrair lá do seu modelo de elementos finitos, você pode calcular, e aí você compara com o limite, né? Limite do material. Por exemplo, o F1T aqui, ó, vamos pegar esse aqui, carbono, vidro epóxi. O F1T é 1080. Então, se o seu sigma 1 lá, que você tirou do seu modelo, for menor do que 1080, se for carga de compressão, não falha. Está na região segura. E o F1C? O F1C, aqui, ó. F1C é 620. Então, como é compressão, você coloca o sinalzinho de menos, né? Então, se você tiver uma tensão lá de compressão no seu elemento lá, deu menos 600. Então, tá ok, não falha, né? Então, o sigma 1 você retira, por exemplo, do seu modelo, você está calculando sua peça, né? Aí você compara com os limites do material, segundo esse critério. Se o sigma 1 estiver dentro dessa faixa, você está na região segura, tá? Foi isso que nós vimos na aula passada. E aí nós temos o que nós chamamos de envelope de falha, né? O envelope de falha, como a gente considera exatamente a comparação das tensões, né? Então, imaginando que nós temos um elemento aqui carregado por sigma 1 e sigma 2, né? O envelope de falha é um retângulo perfeito. Então, qualquer valor de tensão dentro desse retângulo, eu estou na região segura, por exemplo. Vamos imaginar o X aqui é o sigma 1, que é a tensão no meu elemento. E o sigma 2 é a tensão na direção 2. Se eu tiver um sigma 1 aqui, por exemplo, de, sei lá, 1000, né? E um sigma 2 de menos 500. Se esse par de tensões estiver dentro dessa região achurada aqui, tá tranquilo, não vai quebrar, segundo esse critério, tá? Agora, se tiver uma tensão sigma 1 aqui de, sei lá, 1500 e uma tensão sigma 2 de 300, por exemplo, o ponto saiu fora aqui do envelope, aí falha. Vai falhar, certo? Então, esse foi o critério da máxima tensão, né? Esse critério ele tem uma limitação. Nós vamos ver. Por quê? Porque ele não considera o efeito Poisson. Aqui que é efeito Poisson, mas vamos ver o que é isso, tá? Então, o próximo critério que a gente vai trabalhar, que esse aqui nós já vimos na aula passada, o próximo é o critério da máxima deformação. O critério da máxima deformação e parte do princípio que nós vamos comparar agora, logicamente, as deformações. Como é que vai ficar? É o mesmo princípio, né? Só que agora, em vez de a gente comparar aqui as tensões, nós vamos comparar as deformações. Então, quando que ocorre a falha, né? A falha ocorre quando, no mínimo, uma componente de deformação ao longo dos eixos principais, sistema de coordenadas local, alguma das deformações, ou o ε1, ou o ε2, ou o γ6, excede a correspondente deformação última naquela direção. Esse critério ele permite a interação das componentes devido ao efeito Poisson. Mas vamos ver mais para frente. O critério da máxima tensão não considera esse efeito Poisson, certo?
critério anterior não considera, esse aqui considera, tá? Então, no livro do Daniel, ele mostra exatamente isso aqui, ó. O ε1, se ele for positivo, vai quebrar quando? Quando ele ultrapassar o valor da deformação última. Esse valor aqui é tabelado. Tem lá naquela tabelinha lá, vou mostrar para vocês. E se for compressão, ele vai quebrar quando? Quando ele ultrapassar esse valor em módulo, o ε1U, 1C. E a mesma coisa na direção 2. Se for tração, se a deformação específica ultrapassar esse valor, quebrou. E se for compressão, se esse valor for ultrapassado em módulo, que é compressão, eu tenho falha. E a mesma coisa com cisalhamento, tá? Então, agora a gente vai comparar, em vez de comparar tensão, a gente vai comparar deformação. E qual é a vantagem disso? Vou mostrar para vocês, tá? A deformação, lembrando que é uma grandeza adimensional. Então, aqui nós temos os valores que são tabelados, né? Você consegue ensaiar e achar um valor para esse parâmetro. Então, o ε1U, 1T, a gente chama de deformação específica à tração. Longitudinal, última. Se ultrapassar esse valor, tem falha do material. É uma grandeza adimensional. A mesma coisa, a compressão. Então, deformação específica, compressão, tem o C, na direção longitudinal, e última, que está no limite da falha. Ultrapassou esse valor, falhou, quebrou. E depois, na direção 2, tração e compressão aqui. Tá? Então, esses valores são tabelados. Aquela tabelinha do livro do Daniel, você tem o valor dessas grandezas, ó, por exemplo, aqui, ó. O epsilon tá aqui, ó. Ultimate longitudinal tensile strain, é strain, tá? O deformação, em inglês, nós chamamos de strain, tá? O valor dimensional aqui, ó, tá o valor aqui, ó. Esse aqui é longitudinal atração. Aqui, para cada material tem o seu valor, tá? Então é isso que a gente vai comparar agora, ok? Não é tensão mais. Mas, vamos voltar para cá. Então, pelo livro do Daniel lá, ele escreve dessa forma, o ε1. Se ele ultrapassar o ε1U 1T, falhou. Da mesma forma, se for compressão, se ultrapassar esse valor, falhou. O ε2, mesma coisa. Vou comparar o ε1 da minha peça, que eu estou calculando, por exemplo, eu posso extrair do modelo de elementos finitos lá, estou analisando, por exemplo, uma carenagem, uma estrutura lá, eu retiro do meu modelo e comparo com o material, tá? E aí eu posso reescrever esses três subcritérios dessa forma. É a mesma coisa, tá? O que está escrito aqui é a mesma coisa que isso daqui, tá? E agora, pessoal, vou mostrar rapidamente para vocês uma abordagem que ele faz aqui para reescrever esses três subcritérios. São três subcritérios da máxima deformação, tá? Então, eu tenho aqui a deformação da minha peça na direção 1 aqui, ó, do meu laminado, posso fazer para cada lâmina, né? Da direção no sistema de coordenadas local. Pode ser o 2 e pode ser o gama 6. Esse aqui eu calculo. Aí eu comparo com o limite do material. Se estiver dentro da faixa, não falha, segundo esse critério. Se ultrapassar, tanto para cá ou para cá, falhou. Então, o que é comum fazer, né? O mais comum, principalmente quando a gente trabalha de forma analítica, é trabalhar com as tensões, né? Então, o que ele faz aqui? Eu vou mostrar para vocês um desenvolvimento matemático bem rápido para a gente chegar no ponto onde nós queremos, tá? É o exercício. Tem um exercício aqui, depois a gente faz, tá? Então, o que ele faz? Ele reescreve esses três subcritérios usando as tensões. Como? Primeiro, vocês lembrarem lá do início, lá da macromecânica, nós escrevemos as equações constitutivas, né? Desde o começo lá a gente viu isso aqui, as tensões, né? Tem uma matriz de rigidez, que é a matriz Q,
vezes as deformações específicas do material, é o epsilon, né? Aí, o que que nós fizemos? Nós pegamos esse epsilon, né, passamos a matriz Q para o outro lado, dividindo, né, invertemos a matriz Q, eu passo a matriz Q dividindo para o outro lado, que é a mesma coisa, matematicamente é a mesma coisa que inverter ela. Aí eu multiplico pelas tensões. Mas a inversa da matriz Q, nós chamamos de matriz S, que é a matriz de flexibilidade. Então, nós vimos isso, vocês já estão fazendo exercícios, né? Fizemos vários exercícios. Vocês estão sabendo já que a inversa da matriz Q é a matriz de flexibilidade. E eu escrevo isso aqui. No sistema de coordenadas local, eu tenho epsilon, que é a deformação, é igual a matriz de flexibilidade vezes as tensões. Mas, lá no começo, lá da macromecânica, nós definimos algumas equações para os coeficientes da matriz de flexibilidade. Ó. Consigo calcular os coeficientes da matriz de flexibilidade. Eu posso inverter a matriz Q ou eu posso usar essas equações simples aqui. Eu pego o modo de elasticidade do material, divido, inverto, calculo S11 e assim por diante. Posso calcular. Então, o que ele fez? Ele substituiu aqui. Ó. O S11 ele colocou esse cara aqui, o S12 aqui, o S12 aqui, o S22 e o S66. E aí ele fez a operação matemática aqui, ó. Reescreveu o sistema na forma matricial e reescreveu na forma algébrica. Também nós estamos cansados de fazer isso, né? Então, ó, epsilon 1 é igual a esse cara aqui vezes esse aqui, sigma 1 sobre 1. Mais esse aqui vezes esse aqui. Mais esse aqui vezes esse que deu zero. Mais zero aqui. Aí ele vai para a segunda equação, em que o epsilon 2 é igual a esse vezes esse, está aqui, mais esse vezes esse está aqui, mais esse aqui que deu zero, sumiu. Beleza. Aí que ele fez, ó, inverteu, ó. Ele colocou o negativo para o outro lado. É a mesma coisa. Ó. Esse cara aqui é negativo, ele jogou para o outro lado. Então ficou sigma 2 sobre 2 menos uni12 vezes sigma 1 sobre 1, beleza. E aqui, a última equação é o gama 6, ó. Gama 6 é igual a esse aqui vezes esse deu zero, mais esse aqui vezes esse deu zero, mais esse aqui vezes esse aqui. Pronto. Escreveu aqui. Aí vai trabalhar com essas equações aqui. Voltou para cá, copiei, copiou e jogou para cá. Agora vai jogar, foi fazer uma jogada aqui, matemática. Então vamos perceber o que ele vai fazer, quer ver? Ele vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo que aqui, ó, tem o epsilon 1 e aparece o denominador aqui, o E1 aqui e o E1 aqui. O gama 6 aparece o denominador, o G12. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai mexer na equação para aparecer o E2 aqui, ó. O que que é o epsilon 2? Aparece o E2, só que esse termo aqui não tem o E2. Então, ele vai fazer o seguinte, ó. Se você lembrar lá do passado, nós definimos o seguinte, que o Uni21, que é o coeficiente de Poisson secundário, ele é igual ao coeficiente de Poisson principal, E2 sobre E1. A gente usou essa equação muitas vezes já, né? Ora, se eu pegar essa equação e passar o E2 dividindo para cá, então o E2 vem para cá, ele fica multiplicado por Uni21, ó, Uni21 sobre E2, e do outro lado sobrou Uni2 sobre E1. Ó. Quando ele faz isso, Uni21 sobre E2, ele é igual a Uni12 sobre E1. Então, se eu pegar esse cara aqui, ó, é Uni12 sobre E1. Ele vai fazer o quê? Ele vai trocar Uni12 sobre E1 por Ni21 sobre E2 aqui, ó. Por que que ele fez isso? Ele fez isso para pegar essa segunda equação e deixar o mesmo denominador. Então, se você olhar a primeira equação, epsilon 1, o denominador aqui é E1 e E1.
Quando ele fez essa jogada aqui, na segunda equação, o denominador apareceu E2 aqui. E a terceira equação apareceu G12, ou seja, para cada equação das deformações, eu tenho como denominador aqui a propriedade e rigidez naquela direção. Então, ele já deu uma organizada, né? Olha só o que vai ficar agora. Então, ele colocou a equação dessa forma, aí coloca evidência, né? Na primeira equação, ele colocou 1 sobre 1 em evidência. Na segunda, ele colocou 1 sobre 2 em evidência. E esse aqui ele deixou assim mesmo. Aí ele volta para os 3 subcritérios aqui, ó. Como ele achou uma equação para ε1, ε2, γ6, ele colocou a equação aqui, ó. Substituiu o ε1, colocou esse cara aqui, o ε2 colocou esse cara aqui, e o γ6 ele colocou essa informação aqui, pronto. Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai mexer nesses 3 subcritérios e vai fazer o seguinte, vai considerar agora que vai aparecer agora as tensões agora. Como que ele vai fazer para que as tensões apareçam aí? Então, manipulou as equações, chegou nisso aqui. Reescreveu os 3 subcritérios, apareceu o E1, o E2 e o N12. Para reescrever as equações, ele vai usar o seguinte abordagem aqui, ó. Ele vai dizer que existe uma relação linear até a falha. Tá? Isso aqui é uma hipótese, tá? Pode ser razoável. Ou seja, se eu fizer um gráfico de tensão por deformação, o coeficiente angular da reta aqui, a inclinação dessa reta é a rigidez naquela direção. Então, ele escreveu de forma genérica. Eu tenho uma tensão qualquer, né? I, sigma I. O I, ele pode ser 1, pode ser 2 ou pode ser 6. Ou seja, pode ser na direção da fibra, pode ser na direção perpendicular à fibra, que é a direção 2, ou pode ser cisalhamento, que é o 6. E aqui ele colocou, F vai ser o limite, lá na falha, né? Limite de tensão lá na falha. Na direção I, pode ser 1, 2 ou 6, e ele colocou um L. O que é o L? O L ele pode ser C ou T, ou seja, ele pode ser tração ou compressão. Então, isso aqui ele escreve de forma geral, para qualquer carregamento, existe uma relação linear até a falha entre a tensão e a deformação. E a inclinação dessa reta é a propriedade de rigidez, o modo de elasticidade, na direção 1, na direção 2, ou o modo de cisalhamento. Então, ele pode escrever isso aqui, ó. Na direção 1, eu dividi o limite de resistência pela propriedade de rigidez, eu tenho a deformação. Isso aqui é lei de Hooke, puro e simples, né? E a mesma coisa na direção 2 e a mesma coisa no cisalhamento. Então, quando ele faz isso aqui, aí ele volta aqui para os 3 subcritérios, onde ele parou. Aí ele faz o seguinte, isso aqui é um sistema de inequações. Por quê? Porque tem uma desigualdade aqui. Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar esse E1 aqui e vai fazer o seguinte, ó. Ele vai dividir todo mundo por E1. Ou melhor, esse ε1c aqui, ó, ele vai substituir pela tensão sobre E1, que foi exatamente essa abordagem que ele fez aqui, ó. O ε1 eu posso substituir como sendo o limite de resistência pela propriedade de rigidez. Na direção 2, mesma coisa. O ε2t é o limite de resistência dividido pela propriedade. Isso aqui é o gráfico, né? É relação linear, é a lei de Hooke. E o cisalhamento também, ó, limite de resistência dividido pela propriedade de rigidez. Então, ele pegou, ó, aqui a deformação última, a compressão na direção 1, é o limite de resistência sobre a rigidez. E a mesma coisa esse aqui, ó. O epsilon, o 1t é o limite de resistência dividido pela rigidez. Esse aqui é a mesma coisa. E esse aqui também. Ou seja, substituiu as deformações pelo quociente entre
o limite de resistência dividido pela rigidez, para os 3 subcritérios. E aí ele tem exatamente isso, ó. Então, um sistema de inequações escrito dessa forma, só que batendo o olho aqui, o que dá para perceber? Todos os termos estão multiplicados pelo E1 aqui, ó. Posso cancelar aqui, ó. Cancela, cancela. No segundo subcritério, aparece o E2 aqui, ó. Cancela. E no terceiro subcritério, aparece o G2, ó. Ou seja, ele reescreveu os 3 subcritérios em função das tensões. Só tem tensão agora. Embora o critério seja da máxima deformação, ele conseguiu reescrever colocando aqui só tensões. Então, aqui isso é um limite de resistência. Isso aqui é o sigma 1, isso aqui é o sigma 2. Apareceu o Poisson aqui no meio. Então, esse critério, pessoal, ele é mais abrangente do que o anterior. O critério da máxima tensão, ele não leva em consideração o efeito Poisson. E esse aqui leva. Diz que esse critério é melhor que o outro. Tá? Então, por exemplo, no outro critério lá, você aplica uma tensão aqui, na direção 1, por exemplo. Mas nós sabemos que existe o efeito Poisson, né? O que é o efeito Poisson? Ele diz que se o material ele sofre uma deformação positiva na direção da carga, tá gerando aqui, né? Ele vai sofrer uma contração aqui na direção transversal, certo? É o efeito Poisson. O critério anterior ele não considera isso aqui, ele considera, apareceu o Poisson aqui, ó. Então, esses são os 3 subcritérios da máxima deformação, que a gente pode considerar assim também. Esse aqui é a nomenclatura do livro Daniel e Schau. E aqui é o mesmo cálculo, né? Se for tração, se a deformação foi positiva, você faz essa conta e compara com o limite do material. Se for negativo, a deformação você compara com esse. Se estiver dentro da faixa, eu faço esse cálculo. Se ele estiver dentro dessa faixa, passou. Se ele ultrapassar esse limite, se eu fizer essa conta aqui, ultrapassar esse limite, falhou. Quebrou, segundo esse critério. E aqui também, né? Se eu fizer essa conta for menor do que esse valor, negativo, né? Falhou. Tá? E aí nós temos o nosso envelope de falha. Lembra? Na aula passada, a gente viu o critério da máxima tensão. O critério da máxima tensão, envelope de falha é o quê? É um retângulo perfeito, né? Porque não tem interação entre as tensões. Como o critério da máxima deformação tem o efeito Poisson, então o envelope de falha é um paralelogramo. Então, se a gente comparar os dois, ó, na aula passada a gente viu o critério da máxima tensão, né? O critério da máxima tensão é o envelope de falha é um retângulo perfeito, ó. E esse critério da máxima deformação é um paralelogramo. Então, mas existe diferença entre os dois critérios? Existe. Em algumas situações, o critério da máxima tensão é mais conservador. Em outros casos, o critério da máxima deformação é mais conservador. Então, por exemplo, vê minha pecinha lá. Tem um sigma 1 aplicado aqui e tem um sigma 2 aplicado aqui. Eu sei os valores. Posso extrair esses dados do modelo, por exemplo. Aí, bem, vamos imaginar que o sigma 1 deu esse valor aqui. Sigma 1, sei lá quanto. 1.500. O sigma 2, ele é negativo. Imaginar que o sigma 2 está para cá, ele é negativo. Vamos imaginar, só por hipótese, né? Que as tensões que você extraiu do modelo, você colocou no gráfico, né? Então, esse gráfico aqui é o sigma 1, aqui é o sigma 2. E quando você plotou, deu esse valor aqui, ó. Deu bem aqui, né? O que acontece? Se você tem um sigma 1
plotou no gráfico, esse valor aqui. É o sigma 2, plotou no gráfico desse valor. Quando você junta os dois pontos, o que aconteceu aqui, ó? O ponto saiu fora, né? Saiu fora do envelope da máxima deformação, que é o paralelogramo. Então, você pode concluir o seguinte: essa tensão que você extraiu nesse ponto aqui, esses valores, significa que a peça vai falhar pelo critério da máxima deformação. Mas, pelo critério da máxima tensão, que é um retângulo aqui, ó, ele não falha. Então, pode acontecer que a peça falha segundo um critério, mas não falha segundo o outro. Quem que está certo? Vai depender do seu requisito. Né? O que o requisito está pedindo? Ah, eu quero o critério da máxima tensão. Aí eu uso o critério da máxima tensão. Ah, eu quero o critério da máxima deformação, que é o mais comum. Aí você usa o critério da máxima deformação. Tá? Vai depender do que você está considerando como requisito. Se é o critério da máxima deformação, pronto, é o paralelogramo. Aí você vai posicionar o ponto no paralelogramo. Se estiver dentro da região achurada aqui, passou. Se o ponto ficar para fora, falhou. Okay? Então tem essas duas diferenças entre um critério e o outro. Um é mais conservador em uma situação, né? E o outro, contrário. O outro é mais conservador em outras situações, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o critério da máxima tensão é mais conservador, né? Ou melhor, o critério da máxima deformação é mais conservador, né? Ele está falhando aqui, a máxima deformação, mas a máxima tensão está passando, ok? Então é importante você saber o que foi pedido. Ah, se foi pedido o critério da máxima deformação, você compara com o paralelogramo. Se for pedido o critério da máxima tensão, é um retângulo perfeito, certo? E aqui são as propriedades. Então, esse critério, pessoal, da máxima deformação, para nós, ele é o mais coerente, mais correto, tá? Ele é mais simples, ele leva em consideração o efeito Poisson e você compara a deformação última, tá? Mas, como é possível você reescrever esses três subcritérios em função das tensões, você pode usar também esses três subcritérios dessa forma. Também vale, tá bom? E aí nós temos um exercício aqui, eu vou comentar com vocês rapidamente esse exercício de aplicação, tá? Tem algumas considerações que podem ser feitas no final, mas é um exercício interessante, né? Depois eu vou passar para vocês outros exercícios que foram retirados do livro, mas esse aqui é uma ideia básica de como que funciona, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que, por hipótese, que nós temos um compósito unidirecional, fibra de carbono. E tem as propriedades aqui, ó. Tem o E1, o E2, o G12, o Ni12, e aqui são as propriedades, os parâmetros de resistência, tá vendo? Ó? Na direção 1, atração, é carbono e epóxi, é 2.860. Na direção 1, de tração. Na direção 1, compressão, 1.865. Na direção 2, de tração, 49. Na direção 2, de compressão, 246. E o cisalhamento, 86. Ele pede para avaliar as tensões limites, né? Até onde eu posso chegar aqui com as tensões, o sigma 1, sigma 2, considerando o critério da máxima deformação. E depois ele pede para transformar, né? Para mudar essas tensões para um outro sistema de coordenadas a 30 graus, XY, global. Então, o que ele faz aqui é o seguinte, ó. Ele pega os três subcritérios e considera, a princípio, que as deformações são positivas. Então, ele vai pegar só o lado positivo das deformações. É uma abordagem que ele faz aqui para chegar no valor, né? Aí, se for negativo, aí tem que fazer outra análise, tá? Fica como proposto aí para vocês. Ele pegou
Se as deformações for positivas, ele pegou esse lado aqui da equação, né? Igualou as coisas, ó. Pegou esse cara aqui, igualou com o limite. Tração na direção 1. Depois esse aqui, ele pegou e comparou. Espera só um minutinho, pessoal. Ok, pessoal? Então ele fez o seguinte aí, ó. Ele pegou esse lado da equação, igualou as coisas aqui. E a mesma coisa ele fez direção 2, igualou o F2T e o cisalhamento. É como ele tem os valores aqui, tem o modo de elasticidade, né? Tem o Poisson e tem os limites aqui, ó, de resistência. Né? Ele pode calcular o Ni21, vai precisar do Ni21 aqui. Né? É o E2 sobre 1 vezes o Ni12. Ó, fez a conta, calculou o Ni21 para jogar aqui no segundo subcritério. Ele fez a abordagem dele lá, considerando tudo positivo, né? Como se a deformação na direção 1 fosse positiva e na direção 2 positiva. E ele acha lá um sigma 1, sigma 2. A abordagem dele poderia combinar, fazer outros casos, tá? Mas aqui a ideia é a aplicação do subcritério. Então, ele vai jogar os valores aqui no sisteminha de equações, né, dos 3 subcritérios. Então, sigma 1 é o que ele quer. Quero saber até onde eu posso chegar de tensão antes da falha, segundo esse critério aí, a máxima deformação. Aí aqui ele botou o Ni12 aqui, colocou o Ni12 aqui, 0,27, né? E o sigma 2 é outra incógnita que ele quer saber. E aqui ele colocou o limite do material, ó, na direção 1, a tração, ó, F1T, e o F1T aqui. É 2.860. Aí na outra equação ficou o sigma 2, que ele quer calcular. Aqui é o Poisson secundário, o Ni21 que ele calculou aqui, jogou para cá. Aqui tem o sigma 1. E aqui é o limite, o F2T aqui, que é 49. E o terceiro subcritério já sai direto, né? Então, cisalhamento, 86. Pronto, já está definido. Aí, como ele achou aqui a tensão do cisalhamento, aí sobrou duas equações dos incógnitos. Quer saber, para esse caso, qual é um limite, qual é o máximo sigma 1, sigma 2 até a falha, segundo esse critério? É só eu fazer esse sisteminha, ó, duas equações, duas incógnitas, 1 e 2. Tem várias formas de fazer, né? Posso isolar uma equação, substituir na outra. O que ele fez aqui, ele pegou a primeira equação e dividiu por 0,27, né? Aí vai cancelar esse 0,27 aqui e aí ele soma as duas, né? Então, dividiu aqui por 0,27, o segundo termo dividiu por 0,27, ficou menos 1, e esse aqui dividiu por 0,27. A segunda equação ficou igual, ele não mexeu na segunda equação, aí ele somou as duas, ó. Quando soma as duas, esse sigma 2 some com sigma 2, aí sobrou esse termo aqui, ó. Em função sigma 1, põe o sigma 1 em evidência, nem fiz a conta, né? Deixei, fui só montando as equações aqui. Aí esse termo aqui eu passei dividindo para cá, e calculou o sigma 1, tá vendo, ó? Então, o sigma 1 deu 2.886. Ou seja, ele é um pouquinho maior, né, que o limite, ó. Então, essa é a ideia, né, para você avaliar o critério. Então, segundo esse critério, você pode até ultrapassar o limite do material na direção 1 e não vai falhar, segundo esse critério, né? A gente está considerando aqui apenas a abordagem dele, né? Depois a gente pode discutir mais sobre as hipóteses, né? Mas, segundo esse critério, se pode chegar até 2.886, embora a propriedade do material na direção 1 seja 2.860, segundo esse critério, você poderia chegar até nesse nível aqui que não falha.
ultrapassou esse limite, falhou, né? Esse aqui é o limite lá, na falha, né? Igualou isso aí, quebrou. Mas se chegar a 2.885, não quebra, segundo esse critério, tá? E aí ele pega esse sigma 1, joga na equação 2 aqui, tá aqui, ó, colocou aqui, faz a operação 96, pronto. Então, na direção 2 ele pode chegar até 96, né? Embora o material falhe na direção 2 com 49, aí, por isso que é um paralelogramo, né? As duas tensões são positivas. Nós analisamos só esse primeiro quadrante aqui do envelope, né? Depois vocês podem fazer como tarefa aí, analisa os três parâmetros, os três quadrantes, né? Porque eu posso ter uma tensão positiva na direção 2, compressiva na direção 1. Aí eu calculo um limite máximo aqui, pode fazer também. Eu fiz só esse primeiro quadrante, você pode fazer os outros três. Deixa como tarefa aí. Então, se eu tiver as deformações positivas, né, na direção sigma 1, sigma 2 positiva, eu tenho esses limites aqui, ó. Então, por isso que o envelope, ele é um paralelogramo, né? Por quê? Porque o F1T aqui, ó, é 2.860, mas segundo o critério, eu posso chegar até 2.886. É maior, né? E o F2T também, ó. O F2T aqui é 49, mas segundo o critério, pode chegar até 96. Então, qualquer valor aqui dentro do paralelogramo está seguro. Passou do paralelogramo, falhou, quebrou. Certo? Essa é a ideia do critério. Critério, tá? Vai depender do quê? Vai depender do seu requisito. Eu quero o critério da máxima deformação. Então, é isso aqui que você vai usar. Tá? Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria falar, né? Com isso a gente finaliza essa parte de critérios de falha. Ainda tem o critério de Tsai-Hill e Tsai-Hu, tá? São critérios interessantes, só que eles levam em consideração uma abordagem um pouco mais sofisticada a nível de pós-graduação, né? Então, a gente pode até comentar um pouco sobre ele, mas vai ser bem rápido. Então, pessoal, a nossa programação agora, vamos falar um pouco sobre a nossa programação, né? Nós estamos caminhando para o finalzinho do semestre, nós precisamos marcar os nossos compromissos. Tem mais uma provinha, tá? E, se eu não me engano, teve alguns alunos que perderam. Acho que tem alguns alunos aí que estão com licença médica, né? Então, eu vou aplicar uma prova sub, tá bom? Uma prova sub para quem perdeu. E a gente vai ter a P2 também. Eu vou pensar direitinho o que a gente vai fazer, tá? Então, ainda está faltando, né? Esse aqui é a programação do semestre passado. Tá? Critério de falta estrutura sanduíche e constantes de engenharia. Ok? Então, nós estamos caminhando aí hoje é dia 3, né? 3. Aí semana que vem, deixa eu só mostrar aqui. Semana que vem ainda vai ter aula normal, né? Semana que vem é aula normal, só que tem feriado. Então, a sábado que vem não. O N2, tá, vou olhar. O NP2, vocês querem mais prazo? Ah, tá, verdade. Tem um trabalhinho que vocês estão fazendo aí que tá valendo aí, né? Tá, tem esse trabalho aí para vocês fazerem. É o NP2. Não esqueça de entregar, tá, pessoal? Esse trabalho aí tá valendo, né? Depois eu mostro a resolução para vocês, ok? Isso. Então tem esse trabalhinho para entregar. Não esqueça de entregar, tá, pessoal? Porque esse trabalho aí vale nota, hein? Aproveita aí, entrega o trabalho, tá? Tá aqui, ó. Acho que só a Saskia que entregou por enquanto. Então, fecha amanhã, ó. Amanhã, meia-noite. Ok? Então, fica atento aí para entregar esse trabalhinho aí. Vale nota, tá bom, pessoal? E
Então, a semana que vem, nós teremos aula, nós temos um feriado na semana que vem, né? Então, não vai ter aula no sábado, tá, pessoal? Porque é feriado na sexta. E aí, na outra semana, é a última semana antes do TG, tá? Quem vai apresentar TG, dia 19 ao 24, tem TG. Depois, é dia 26, né? Dia 26 é o seminário. Se eu não me engano, acho que eu marquei um seminário aqui, né? Deixa eu ver aqui. Acho que foi dia 26. Aí depois a gente pode falar mais calma durante a aula lá. Tá bom, pessoal? A gente pode marcar. Na segunda, a gente marca o seminário e a prova P2. E tem uma prova sub aí, para quem perdeu, né? Acho que tem 2 alunos aí que estão com probleminha de licença. Eu crio uma prova sub aí para a turma. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, o que eu gostaria de falar era isso, né? O critério da máxima tensão e da máxima deformação, a diferença entre eles, né? O critério da máxima deformação leva em consideração o efeito Poisson do material, o envelope de folha é um paralelogramo, tá? E, embora seja um critério da máxima deformação, eu consigo escrever os 3 subcritérios em função das tensões, fazendo aquela manipulação matemática, ok? Então, pessoal, eu fico à disposição de vocês. Quem tem alguma pergunta, alguma dúvida, comentário, sugestão, informação adicional? Ô, professor, Essa é a hora, hein, pessoal? Perguntem. professor, Pedro? por favor, em relação a esse trabalho NP2 aí, eu estou com uma dúvida aí no item B, a calcular a matriz de Pode flexibilidade. ser segunda-feira, dia 5. Tá, eu vou dar uma olhada aqui. Peraí, deixa eu ver aqui.